Alta generalizada das bolsas, o petróleo disparou. Tudo isso depois da definição das eleições nos Estados Unidos e de um anúncio de uma possível vacina. Tudo isso está impulsionando os mercados, mas mais do que isso, o movimento que a gente está assistindo é uma troca setorial, né? Um famoso rotation. É sobre esse o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal! Estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, quase 5 da tarde. O que a gente vê é uma alta forte dos mercados, petróleo subindo mais de 8%. Isso a gente vê nas principais bolsas do mundo, nesse movimento. E tem alguns pontos que são importantes. Bom, o primeiro ponto é a definição nas eleições dos Estados Unidos, né? O Biden é o vitorioso, ou provavelmente será, né? Eu sei que existem alguns pontos aqui de judicialização, algumas discussões. Não é muito claro alguns pontos lá, entretanto, né, o fato que a grande maioria das pessoas ia à festa nos Estados Unidos é pela vitória do Biden. E o segundo ponto é, hoje pela manhã, a Pfizer anunciou uma vacina que é 90% eficaz contra o Covid. Então, dois fatos importantes, né? Eles estão, de alguma forma, estranhamente correlacionados, mas que não vêm ao caso aqui. Entretanto, eles estão impulsionando os mercados e, mais do que isso, a gente está vendo uma grande mudança setorial nas posições dos grandes investidores. E isso que a gente vai tentar falar aqui hoje, tá? E o primeiro setor que eu vou chamar a atenção, que a gente está vendo aí uma grande alta, né? Um movimento de alta acima de 10 na média das empresas, é o setor de shoppings. E por quê? Bom, esse movimento está em função da possível vacina, né, que a Pfizer anunciou. Os shoppings estão, de certa forma, parados, muita gente com medo de aglomerações, né? Então tem impacto nessas empresas. Os shoppings ficaram muito para trás durante esses meses, né? A gente viu uma retomada da bolsa, mas que a bolsa saiu dos 63 e voltou para os 100 mil. Entretanto, não foi tudo que voltou. A gente viu uma série de ações disparar, como o e-commerce, empresas de tecnologia e as empresas que estavam mais atreladas aos setores que foram impactados pelo Covid, como os shoppings, por exemplo, ficaram muito para trás. E o que isso mostra, né? Então, assim, as empresas estavam descontadas, muito descontadas. O fato é, as pessoas não vão deixar de ir aos shoppings, né? Então, com uma vacina, né? Isso não muda o hábito das pessoas. Tem alguns setores que os hábitos mudaram de fato. Entretanto, aqui nos shoppings, não. Então, com vacina, isso volta ao normal e essas empresas que estavam bem para trás fizeram agora, né, fecharam esse gap. Então, a gente está vendo um movimento de forte alta. O segundo setor que a gente está vendo aqui, uma mudança, é em relação à aviação, né? Então, muita gente parou de voar. Turismo, né? Turismo, sim, foi impactado fortemente. Fronteiras fechadas, pessoas com medo de voar. Tá? Com a vacina, turismo tende a retomar. Tem gente que tem impacto do lado da renda, entretanto, as pessoas tendem a voltar. Mas tem um ponto que eu sempre tracei aqui, é o lado do comercial, né? Muita gente voa para fazer reunião, para fazer business. Isso deve mudar um pouco, porque com os hábitos novos da quarentena, né, muita gente aprendeu que dá para fazer uma reunião via computador sem perder tanto tempo, sem gastar dinheiro. Então, nesse setor, existe um impacto permanente na visão. Entretanto, né, o que a gente vê é as ações subindo fortemente. É um setor ainda que deve sofrer, né? A gente tem problemas financeiros dentro dessas empresas, operacionais, então tem muita coisa para assistir ainda. E, como consequência da aviação, a gente vê empresas do setor de turismo também hoje tendo um bom desempenho. Então a gente vê esse movimento. E falando, né, da retomada do fluxo global, o que a gente viu? Petróleo em alta, né? Então a gente está falando aqui do petróleo, nesse momento subindo mais de 8%. E por quê? Então as pessoas pararam de utilizar carro. A frota, né, de aviões no mundo chegou a ficar 97% parado nos piores momentos, ou seja, né, então tende a ter uma retomada e aí isso aumenta fortemente a demanda do petróleo. O petróleo estava acima de $60, né, devia chegar nos 20 e nesse momento aqui a gente vê aqui ser negociado nos $42,50, tá, o tipo Brent. Então a gente vê uma retomada. Esse movimento é forte e acaba impactando as ações atreladas ao setor, né? Então, a gente está falando de Petro. Então, BR Distribuidora e Ultrapar, né, que são as duas empresas de distribuição, estão surfando esse bom movimento, né, dessa mudança. Então, a gente está passando por um momento agora de mudança de carteira. Os grandes
fundos, as tesourarias estão fazendo uma rotação, né? A famosa rotation nas carteiras, e isso tende a continuar, tá? Sabemos que essa vacina ainda não é uma certeza, né, absoluta, não é 100% de eficaz, entretanto, traz grandes mudanças para o mercado. Bom, tem um outro setor que está subindo fortemente hoje, e a gente está falando aqui do varejo, mas do varejo físico, né? Então a gente viu aqui Hering, Lelis Blanc, Renner, C&A, todas essas empresas, as ações delas estão subindo muito, né? Porque elas foram fortemente impactadas pela mudança de hábitos, né? As pessoas não estavam mais frequentando os shoppings, as lojas físicas, né, nas ruas com medo, ou grande parte das pessoas. Isso teve um impacto muito forte. O que a gente viu nesse momento, né? As pessoas migrando para o e-commerce. Então, todo mundo aí que tinha ação ou empresa que tinha exposição e-commerce surfou uma boa onda. As empresas cresceram muito, tanto do lado operacional, né, quando a gente fala de fato a empresa ali, vendas, isso se refletiu nos balanços, e isso teve impacto diretamente no preço das ações. Não que essa mudança, né, estrutural para o e-commerce nesse momento volte, né? Então imagina se todo mundo conseguisse ter acesso a uma vacina agora, as pessoas deixariam de usar o e-commerce? Não, é um hábito, né? A gente fez essa migração, é mais fácil, é barato, né? Você consegue comprar com preço melhor. Entretanto, alguma coisa volta, né, para o físico. Então, nesse momento que a gente vê um forte movimento de alta dessas ações, né, dessas empresas que estão atreladas ao varejo físico, e de alguma forma, né, a gente está vendo ali as empresas B2W, Magazine Luiza e Via Varejo sofrendo um pouquinho hoje em função dessa mudança, né? O gestor ali, os portfólios estão reduzindo essas exposições e migrando para essas posições, né, do físico que ficaram um pouco para trás. Esse movimento deve continuar nos próximos dias, né? A gente vai acompanhar, lógico que está tudo condicionado à questão dessa vacina, mas é uma mudança aí estrutural. Tem mais um setor que está se demonstrando extremamente forte hoje, que são os bancos, né? Eu venho falando aqui dos bancos faz tempo. Estão extremamente descontados e hoje é uma alta generalizada. E por quê, né? Muda alguma coisa no case dos bancos, a vacina? Na minha visão muda pouco, né? As pessoas vão estar mais na rua, talvez voltem a frequentar os bancos, entretanto a gente não viu impacto forte na linha de serviços, né, dos bancos. O ponto é, o que a gente está vendo de fato é uma rotação de carteiras. E o que aconteceu, né? Os bancos ficaram muito para trás, extremamente descontados, com múltiplos baixos, naquele viés em que todo mundo tinha carteira focado em empresas de tecnologia, empresas que tinham exposição e-commerce e tudo aquilo que estava fora desse mundo impactado do mundo antigo, né? Chega um momento em que uma mudança, né, uma notícia, faz com que as pessoas mudem as carteiras rapidamente. E aí elas começam a olhar para as oportunidades. Então, quando eu falo aqui, quando você encontra uma oportunidade, não existe um momento certo de comprar. Então, você não sabe quando essa mudança vai acontecer, né? O dia exato, quando os grandes fundos vão trocar de posição e decidir que os bancos estão baratos, né? Como no dia de hoje, por exemplo. Então, isso acontece rapidamente e é o que a gente está assistindo. Então, tudo isso, né, tem uma correlação. Nível de incerteza nas eleições dos Estados Unidos reduziu fortemente, né? Provavelmente teremos aí alguma disputa judicial, entretanto o nível de incerteza caiu. E com essa notícia também da Pfizer, né, dessa vacina, que muda bastante o cenário global, tá? Então está acontecendo, é uma rotação de carteira, a gente está vendo essas mudanças setoriais e isso é importante para a gente acompanhar daqui em diante, tá, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.